Está entrando no ar, pela Rádio Tropical Web Brasil, o programa Resenha Contábil, com Bela Balaciano e Dinoan Souza. Um programa que esclarece as suas dúvidas sobre o mundo da contabilidade. Olá, meu nome é Dinoan Souza e junto com Bela Balaciano apresentamos o programa Resenha Contábil. O nosso convidado de hoje é Carlos Moraes. Mas sobre o nosso convidado, a Bela vai falar melhor. Então vamos para os nossos avisos. Bom, primeiro, canais de comunicação do programa Resenha Contábil. E-mail rc.resenhacontábil@gmail.com ou pelo WhatsApp 21 967 85 6879. Bom, a ECD, como todo mundo já sabe, o prazo termina em 30/6/2024. As pessoas devem ter bastante atenção que a ECD está apresentando muitos problemas com o saldo anterior, principalmente com relação à aplicação e às empresas SPC. Então, muito cuidado com os saldos anteriores. Está havendo muitos problemas, mas com atenção vocês conseguem resolver. Também termina no dia 30/6 a negociação de dívidas com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, o programa Carioca em Dia de 2025. É uma boa oportunidade, pois tem desconto que podem chegar até 100% sobre as multas e os acréscimos moratórios. Para quem optar pelo pagamento à vista, né? Aí consegue os 100%. E essa iniciativa da Prefeitura abrange ISS, IPTU, ITBI e taxas. E são todos os débitos escritos na dívida ou não, e com fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro do ano passado. Bom, resolvemos aqui, eu e a Bela, dar um alerta, porque em vários grupos que participamos, em vários lugares, todo mundo falando da enxurrada de guias falsas que todo mundo está recebendo, clientes e tudo mais. Então, cuidado com os DAS, com os DARFs previdenciários, do IR, cuidado com, até mesmo, gente, com conta de luz que vem avisando que está com débito em atraso de 2023. A Light nunca ia deixar de cortar a sua energia se você estivesse devendo. Então, tome cuidado, antes, desconfie sempre. Se não vier da maneira que você está acostumado a receber do seu contador, né, da sua contadora, verifique, vá atrás da origem, entendeu? E nunca faça o pagamento sem antes fazer essa prévia verificação. Bom, no dia 17 também, o Ministério do Trabalho resolveu prorrogar pela quarta vez a portaria 3.665 de 2023, que ela trata sobre o trabalho em feriados no setor do comércio. Agora, o novo prazo vai se iniciar em 1º de março de 2026. Então, agora, eu passo a palavra para a Bela para que ela apresente o nosso convidado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de também dizer que quem quiser pode mandar alguma pergunta, alguma sugestão pelo zap da rádio 21 97159 1211. Por favor, não esqueçam de mandar os likes pra gente. Mas antes de apresentar o nosso convidado, sobre o que a Dinoan falou de e-mails falsos, eu gostaria de dizer também que tomem cuidado, porque essa semana, por exemplo, eu recebi vários e-mails sobre DTE, Domicílio Tributário Eletrônico, e fui olhar de todos os clientes e eram falsos, né? Os e-mails eram falsos. Então, vocês desconfiem de tudo que é jeito, confiram antes de mandar para os seus clientes para não dar problema. Inclusive, até conta de telefone também. Estou cansada de receber contas de telefone também que não são verdadeiras, tá? Bom, agora eu vou apresentar o nosso convidado. O nosso convidado de hoje é o Carlos Moraes, CEO da Nossa Contabilidade, atuante na região de São João de Meriti, onde possui grande articulação e é referência no nicho contábil.
O mesmo atua no CRC, SESCOM e ASCOM Rio de Janeiro. E tudo nessa pegada. Falaremos da sua jornada profissional e do seu comprometimento junto às entidades de classe e em prol do coletivo. O Carlos Moraes já atua há não sei quantos anos, ele vai contar a história dele. Há mais de 3 décadas. Ele vai contar a história dele e é um grande contador, um grande, vamos dizer assim, fortalecedor da nossa contabilidade. Boa tarde. Boa tarde, Bela. Boa tarde, minha amiga de Noan. Meu nome é Carlos Moraes, eu sou empresário contábil. A gente milita aí já há bastante tempo na contabilidade. Eu sou das antigas, fui mecanógrafo de contabilidade, aprendi contabilidade fazendo lançamentos contábeis na finalzinho da década de 70, 79 mais precisamente, 78 por aí. E estou aqui para ver se eu consigo contribuir de alguma forma para você que está nos ouvindo. Eu convidei alguns amigos aí, convidei algumas colaboradoras, convidei alguns associados da ASCOM. Uma com certeza está ouvindo, quero mandar um abraço para você, Daiane, lá de Paracambi, contadora lá, funcionária pública, servidora pública, menina preparada na questão da contabilidade pública. Estamos aqui para contribuir, vamos lá. Explica um pouco sobre a ASCOM, embora você não seja presidente da ASCOM, né? Mas explica um pouco sobre a ASCOM. A ASCOM é uma associação de contabilistas da região metropolitana que abrange aproximadamente, se eu não me engano, 11 ou 12 municípios. Uma associação que foi fundada lá em 1956, ela estava parada. Então lá pelos idos de 2014, 2013, a Vitória Maria da Silva, que foi presidente do CRCRJ, uma articuladora, uma pessoa muito ligada no movimento sindical, associativo principalmente. Com a gente lá em Nova Iguaçu, falou assim, olha, vocês precisam organizar uma associação, se unirem, porque nós juntos somos mais fortes e tal. Então foi lá e conseguiu lá, o Jorge Miguel, o Evandro lá, mais precisamente esses dois aí, descobriram que tinha uma associação parada, então moveram os papéis, nos juntamos e a associação foi refundada em 2015, se não me engano, em 2015. A associação fez 10 anos agora, 2015, estamos lá com os municípios trabalhando. Hoje a presidente é a nossa querida Maria José Damascena da Costa, uma contadora e formada também em Direito, graduada em Direito, uma pessoa já bastante experiente, tem feito grande trabalho. Estamos lá contribuindo nesse processo aí de unir os contadores da região metropolitana. Agora fale um pouco sobre, você participa do SESCOM, do CRC, do ASCOM, não é isso? Sim. Então fala um pouco desse teu métier todo do dia, participando do escritório, SESCOM, ASCOM, CRC, fala um pouco. Bom, eu sou uma pessoa muito imparável, eu sou um cara muito, eu não paro. Então a gente acaba vai se envolvendo, e tudo que eu procuro me envolver, eu acabo exagerando nas minhas ações, então a gente às vezes pega até pelo excesso. Mas esse movimento aí, essa minha entrada para o CRC em particular, tudo começou pelo CRC, né? Tudo começou, eu preciso falar isso, eu estava lá com um escritório novo, trabalhando de forma autônoma dentro de uma estrutura contábil. Eu era um contador de uma empresa lá em Campo Grande, Estrada Santa Maria 537, e lá nessa empresa, era um cliente meu, ele faliu, eu já sabia que ele estava falido, né? E eu fiquei, o que eu vou fazer? Vou ter que trabalhar, peguei a minha carteira de contabilidade, que eu sou técnico, olhei para ela, falei, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Eu só sei fazer isso. Eu falei, bom, eu só sei fazer contabilidade, tá? Por aí que eu vou. Então comecei a empreender na contabilidade por necessidade. Comecei dali e tal. No final das contas, já tinha passado um tempo lá, 2 ou 3 anos, eu fui para Caxias, eu já tinha um carro, enfim, eu perdi o carro. Olha, a minha história é uma história um pouco longa, né? Mas, naquele momento, eu me vi numa situação bem dúvida do que eu ia continuar. Isso já estava mais ou menos, isso já foi em 98, 99, por aí. E aí o CRC teve
uma convenção lá em São João da Barra, no Sesc Gruçaí, Sesc Mineiro, e eu falei assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou parar com contabilidade. Eu peguei o carro, fui sozinho, primeira convenção, eu fui para Gruçaí. E lá eu vi uma frase do nosso querido, saudoso, mestre da contabilidade na América Latina, Antônio Lopes de Sá. Ele falou uma frase que me marcou e eu saí dali daquela convenção sozinho. Eu sempre ando com alguém, mas naquele eu fui sozinho e virei a chave ali. E aí eu comecei a ser ativo nas convenções. E na convenção de Búzios, em 2013, foi 2013 ou 2014? Acho que foi 2013. Não, foi 2013. Foi 2013. Eu estava nessa convenção do CRC do Rio de Janeiro, lá em Búzios. Tá? Eu estava na casa de um que foi cedida por um cliente parceiro e falou, não, tu leva a tua família lá para minha casa, lá, tu fica lá, você é contador, meu amigo, eu sou meu contador, foi muito fica lá. boa. E aí a Vitória foi, eu estava conversando com o Irani Onofre Rodrigues, lá de Bangu, contador, é falecido, né? E o Irani conversando, pô, cara, você é de São João de Meriti? Nós estamos aí começando a campanha, a Vitória está precisando de alguém lá em São João de Meriti para ser delegado. Eu falei, o que é isso, ser delegado? Não, cara, fala o seguinte, quando a Vitória chegar, você falar com ela, eu te apresento ela. Daqui a pouco a Vitória está entrando no hall de entrada do hotel. Ela entrou, quando ela entrou, o nosso amigo gritou, o Irani, Vitória. Era muito legal. Não deixou nem ela fazer o check-in. Ela largou o check-in, veio pra sentou lá, fica aqui 5 minutinhos, olha. Aqui o Morato, tu conhece o Carlos, olha, lá de São João de Meriti. Ela falou assim, cara, quem é o delegado lá? O delegado lá é fulano de tal, não vou citar o nome aqui para questão ética, fulano de tal. E ele é do lado do outro candidato. Você quer me ajudar lá em São João de Meriti? Não. Enfim, eu comecei por aí. Se você me ajudar lá, eu ganhando, você vira delegado. Falei, bom, eu vou te ajudar independentemente de qualquer coisa, porque eu não gosto desse candidato da situação, eu vou votar em você e vou te ajudar independentemente disso. E comecei aí. E aí eu virei delegado do CRC, e aí convenção, envolvimento e tal. Fui convidado virei associado do SESCOM, através da nossa querida Márcia Tavares, uma pessoa que eu respeito pra caramba, uma empresária contábil de sucesso, enfim. E aí eu me associei ao SESCOM. Ela é responsável de estar no SESCOM. E aí passou esse tempo todo, o Maurício agora assumiu há cerca de 2 ou 3 anos atrás, ele assumiu e falou assim, olha, eu preciso de você lá no SESCOM, me ajuda lá, cara, me ajuda lá, você, Cristiane. E eu fui lá e agora cheguei no SESCOM. E a SESCOM veio num reboque do CRC e o SESCOM também veio a reboque do CRC. Então estou muito grato, tenho uma dívida de gratidão muito grande, a saudosa Vitória, porque se eu estou aqui sentado na frente de Bela Balaciano e na frente de Noan, dentro da Rádio Tropical, foi graças a todo esse histórico que eu rapidamente fiz aqui um breve relato. Sim. Bom, muitos falam da sua expertise na área fiscal, né? Muitas pessoas comentam da sua expertise. Essa sua expertise na área fiscal te ajudou na articulação, na grande articulação que você fez junto ao município, principalmente São João de Meriti, porque na realidade eu enxergo ali, quando você começou, ali você abriu um espaço para nós, porque os contadores nos municípios Caxias, São João, Nova Iguaçu, não tinham voz, não tinham vez, a gente não tinha um tratamento adequado, essa é a verdade. Não estou dizendo que é porque é lá da Baixada, não, estou dizendo que as prefeituras não enxergavam a gente como aliado, entendeu? Elas também enxergavam mais ou menos como alguns clientes nossos no passado enxergavam, mas éramos apenas mais um custo, mais uma trave, mais uma coisa. Então, eu pergunto para você, a sua expertise na área fiscal facilitou o seu trabalho, esse trabalho que você fez de forma coletiva, beneficiando a todo mundo, até mesmo a mim, que eu tinha um cliente que tinha uma filial em São João e eu sempre consegui resolver as coisas dentro de São João. Te facilitou ou não foi por esse caminho? Digamos que sempre facilita. Quando o profissional de contabilidade, sendo ele delegado, ou mesmo não sendo delegado, sendo um contador, um profissional de contabilidade que conhece um pouquinho do que está fazendo,
porque infelizmente tem muitos contadores, por que pareça, são senhores de empresas contábeis, mas não faz o operacional. Sim. Hoje tem muito, inclusive tem muita coisa, porque você é o empresariário, eu estou usando uma expressão aqui do Pedro Neri, empresariário ou eu empresário. Na verdade, eu sempre entendi uma coisa, para você comandar, você tem que saber o que está fazendo. Sim. Como é que você vai cobrar de um colaborador aquilo que você não sabe? Eu nunca fiquei na mão de colaborador, tanto é que agora eu estou fazendo um checklist, eu estou fazendo aqui eu fiz no escritório, ainda estou fazendo, né? Terminei de fazer os 5 anos de todas as informações, de todas as CTF enviadas por um cliente meu. E eu descobri que tem 2 trimestres que não foram enviados. Então, mas eu sei fazer. Então, essa questão da prefeitura ou do próprio da Secretaria de Fazenda, ela passa muito por esse viés. Se o profissional que está indagando sabe que está indagando, ele vai ter a resposta, o fisco vai entendê-lo como uma pessoa atuante que entende do negócio, então ele vai facilitar as suas questões. Isso é bom, isso é ótimo. Agora, para ser justo, nós temos aí vários profissionais de contabilidade que são delegados, vou citar um aqui, que é meu amigo e é muito atuante, que é o Jean, lá de Caxias. Ele é muito ligado com o pessoal lá da prefeitura. O tio dele, o primo, lá em Nova Iguaçu, foi secretário de Fazenda, então ele tem um trâmite muito legal. Agora, é óbvio, respondendo a sua pergunta agora diretamente, quando você tem esse conhecimento, esse embasamento, fica mais fácil você sentar diante do fiscal e falar assim, olha, se a legislação fala isso, mas não é por aí, tal. Eu represento os contadores, eu sou contador, sou delegado do CRC, represento o CRC na cidade e represento os contadores. Então, o que você pode fazer para nos ajudar? Inclusive, eu estou tendo uma dificuldade lá com o novo secretário de Fazenda, que eu tive que apelar para o presidente Rafael Machado para fazer um ofício para o prefeito, para o secretário de Fazenda, para ele me receber, que eu estou desde janeiro tentando ser recebido e não sou. Então, porque mudou o governo, mudou a política, o outro governo saiu, quem trocou a oposição, então tem que fazer o caminho todo novamente. A dificuldade, então, com as prefeituras de lá dos municípios também é muito grande, né? Porque passa pelo viés político. É isso aí. O grande problema é a mistura, né, da política. Porque muita gente fala assim, tudo é política. Não, tudo é política, mas você tem que saber separar. Você não pode, porque, um exemplo, tá? Porque ele é da direita eu não vou atender, porque ele é da esquerda eu não vou atender. Então, é como você falou, são os extremos. Eu geralmente, desculpe, Bela, eu não rotulo ninguém. Eu não rotulo. Por que eu não rotulo? Porque eu não gosto de ser rotulado. Então, não é porque eu sou delegado que o prefeito ou o secretário de Fazenda vai me receber. Ele tem que me receber como profissional. Isso. Se eu sou preto, azul, vermelho, amarelo, olho, castanho, olho, enfim, ele tem que me receber. A verdade é que existe um estigma, que eu não gosto de falar assim, mas de nós contadores, eu acho que advogado é mais bem recebido em todo lugar, porque é advogado, porque isso, porque aquilo. Contador, não sei porquê, as pessoas não, parece que tem uma alergia a contador, né? E melhorou muito, mas ainda continua. Eu estou entendendo o que você está falando, mas eu vou ser mais profundo. Se nós somos tratados desse jeito, porque nós permitimos que isso acontecesse. Sim. Se nós nos posicionarmos, que é um negócio, quando você começa a conversar com uma pessoa e você, nos primeiros 2 minutos de conversa, você percebe se a pessoa domina aquele assunto ou não. Quando eu converso, Moraes, quando eu começo a conversar com alguém que eu nunca vi, eu tenho mania de todos os eventos fazer um contato novo. Ontem eu fiz 2. Um contato novo e salvo na minha agenda, entendeu? Então, quando a gente conversar com o interlocutor e o interlocutor começa a falar um assunto que eu não domino, eu fico sem graça. Sim. Porque falei, cara, tá falando uma coisa que eu não domino. Aí eu tenho que falar, olha, esse assunto aí não é a minha praia é mais essa aqui, tal, para eu poder me encaixar. Então, quando o profissional vai procurar um auditor fiscal, vai procurar falar com o secretário de Fazenda, vai falar com o assessor do deputado lá, ele tem que saber como é que ele vai introduzir o assunto. É igual... Ele tem que saber perguntar. Saber perguntar e saber o que ele está buscando. Exatamente. Ali. Entendeu? Porque também não adianta, se ele não souber o que está buscando, não adianta. Mas essa visão que os políticos tinham do contador hoje já deu uma mudada.
Mas né? ainda precisa mais. Muito. Eu, por exemplo, trabalho com contabilidade eleitoral. Contabilidade eleitoral partidária é um nicho que eu resolvi entrar, aprender, ainda estou estudando e tal, já faço contabilidade, já faço prestação de contas e tal, mas quando eu falei, pô, eu vou entrar no nicho eleitoral porque eu vou ter mais contato com os políticos. E são esses caras, querendo ou não querendo, que decidem o nosso destino. Então eu tenho que me aproximar. Então isso é muito legal. Né? Fácil? Tá bom. Bom, fugindo um pouquinho da contabilidade, a gente sabe que você é sócio de uma empresa no ramo comercial. Empreender em outro nicho diferente do contábil, que é a sua paixão, né, a gente percebe, lá nesse novo empreendimento, o seu olhar contábil ajudou ou não ajudou? Ajudou e muito, até porque esse cliente, essa minha empresa é uma empresa que eu tenho desde 98, era da minha cunhada, que era minha cliente, que falou que ia fechar. Eu falei, não, passa a empresa para mim, já que você não me paga, passa a empresa que eu vou tomar conta. Mas é uma empresa de comércio que eu só vendo, eu só compro o que eu vendo, eu não tenho estoque. Eu tenho um estoquezinho lá, mínimozinho, para, né, um negocinho lá, uma arruela de metal, uma arruela de fibra, um gancho de inox. Esse negócio quando você vai no açougue e vê a carne pendurada, antigamente era de alumínio, só que hoje não pode mais ser de alumínio, que é anti-higiênico, né? Isso. Agora é só de metal, só de inox. Só de inox. Então eu tenho lá um estoquezinho, mas me ajudou muito. Porque quando você começa, eu depois de velho que eu percebi isso, você só aprende fazendo, cara. Você só aprende mexendo. Porque teoria é importante, sim, teoria é muito importante, mas a teoria pura só não resolve. Você tem que fazer. Então, usando a expressão do Eliando Prado, né, que é um dos papas do BPO financeiro, ele fala assim, ó, se você está com medo, vai com medo mesmo. Mas eu estou com todo medo do mundo, vai com todo medo do mundo. Tu vai errar, cara, tu vai bater cabeça, mas uma hora você vai começar a acertar. Então, a GM Dallas, Comércio de Máquinas e Ferramentas, ela é uma empresa que ela não me dá, ela só está viva porque eu compro um negocinho ali e tal, compro uma faca, vou lá na Mundial, faço uma compra de R$5.000, o estoque dá para quase 6, 7 meses, vou vendendo faquinha aqui e ali. Não é para ganhar dinheiro, é só para manter a empresa viva. Mas eu aprendi muito, ela me ensinou muita coisa. Legal. Eu acho que muitos colegas acabam tendo isso. Eu, por exemplo, além da contabilidade, eu também tenho uma empresa de revestimentos de metais, que é herança lá, do companheiro lá, e aí a gente vai tocando. Mas na realidade, eu sou muito franca, eu gosto de contabilidade, mas se temos que tocar, vamos tocar e vamos fazer bem feito. Eu estou na mesma vibe sua, eu sou apaixonado por contabilidade, tanto que a parte que eu mais gosto da contabilidade é a contabilidade, e é uma coisa que eu aprendi. Eu não era tão focado, mas discutir por questão de aprender. Porque eu acho que nós temos que nos reinventar todo dia, né? Eu acabei me envolvendo mais com a questão do fiscal, da parte fiscal, né? Se você perguntar para mim o que é um CST, eu sei. O que é um CFOP, por que é aquele CFOP, eu sei. O que é aquela situação tributária, eu sei. Porque eu estudo, eu leio, até porque agora nós temos tudo na ponta dos dedos, só não estuda quem não quer. É verdade. Então, eu amo contabilidade, por quê? Porque a contabilidade, para quem sabe, ela pega o erro do fiscal e pega o erro do contábil, e pega o erro do departamento pessoal. Sim. E do societário também. Sim. Entendeu? Sim. É uma coisa. Eu tenho um cliente que ele sempre já é meu cliente, você pode não acreditar, ele é meu cliente desde 1993. E ele fala para mim, ele me indicou um outro cliente que virou muito amigo e que nos deixou, agora é estrelinha, mas a esposa dele continua tocando o negócio, mas ele sempre fala para mim assim, você tem que aparecer mais, você tem que... Quem não é visto não é lembrado. Fala sempre isso para mim. Só que, eu falo para ele, só você ocupa muito do meu dia, porque eu tenho que estudar constantemente, porque cada dia, o ramo dele é de informática, e é muita lei, muita mudança, aproveitar crédito, aproveitar isso.
é serviço, é mais não sei o quê. Então você estuda muito. Então o que ocorre? Você às vezes não consegue tempo para fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer. Você falou de Vitória. Pô, como eu fui muito voluntária da Vitória, fiz muita coisa, mas nunca pude ficar junto com ela e fazer qualquer coisa dentro do CRC. Eu só fui no CRC como voluntária, só. Nunca tive um cargo efetivo e nada mais. Sindiconte ia também, mas é tudo assim. Sescom agora com o nosso antigo presidente Maurício é que eu participei mais, porque a gente estava correndo atrás de algumas coisas que o Sescom tinha perdido, né, o contato na parte fiscal. Mas é isso mesmo. O importante é pensar no coletivo e não no individual. Então, cada vez que você dispõe alguns minutos, segundos seus para fazer qualquer coisa, ou no CRC, ou na Ascom, ou no Sescom, você tá em prol do coletivo, você está me beneficiando, está beneficiando a Bela e todos os nossos colegas. O que me assusta um pouco é que tem colegas que ainda não têm essa mentalidade. Né? Isso me assusta um pouco, porque ninguém vive sozinho, todo mundo vive dentro de uma coletividade. Então todo mundo tem que lutar por todos, não é só por um, né? Então isso me assusta um pouco. Sim, mas eu até concordando 100% com o que a Dionona acabou de dizer aí, esse movimento associativo sindical é muito importante, só que eu ainda vejo muitos profissionais, eu posso falar porque eu ando no meio dos contadores, no meio dos eventos, eu sou rato eu sou rato de convenção, eu sou rato de sindiconte, de Eneconte, eu sou rato de Conte Rio, o nome que se der, eu estou sempre me envolvendo, até porque para mim é oxigênio, eu gosto de estar no meio das pessoas, só que eu percebi que os contadores, até os novos, a maioria, no fundo, todo mundo, a maioria é um pouco egoísta. Isso aí. Sim, É um pouco muito, egoísta. muito. Por quê? Porque as pessoas hoje, as pessoas vão nos eventos muito mais para sair na foto do que para aprender. As pessoas vão por evento muito mais para sair numa selfie do que para aprender. Só que tem o seguinte, eu quando assumi a delegacia do CRC, eu falei para a Vitória, quando ela me convidou para ser delegado, e ela levou um ano para me nominar, isso é uma outra história, levou um ano para me convocar, eu só assumi a delegacia do CRC em 1º de março de 2015, já tem 10 anos, mas ela foi eleita em novembro de 2013, ou outubro, e passou um ano para me chamar, eu ia para o CRC, geralmente eu ia para as plenárias do CRC para ficar sentado lá na plenária olhando para ela, só para ela me ver. Para lembrar. Mas quando eu assumi e vi o que era o papel de um delegado, sabe o que eu resolvi fazer? Eu quero deixar um legado. Sabe qual é o legado que eu quis deixar para a classe? Eu creio que eu já cumpri meu papel. Unir a classe contábil da minha cidade. Porque o delegado anterior, ele não visitava os contadores, ele não se doava para a classe contábil. Ele se doava para ele mesmo. Entendeu? Então, é importante isso. Eu consegui. Se eu deixar a delegacia do CRC hoje, eu já me sinto realizado, porque eu consegui, eu tenho contato de muitos contadores no meu privado, eu falo no meu, antes de convidar no grupo, eu vou no privado, eu tenho um elo com eles, eu tomo um café com meus amigos. Então, o papel hoje do contador que é associado, que se envolve no movimento associativo, deve ser esse, deixar um legado de unidade e de comprometimento. Sim, mas há muitos vão aos eventos para fazer política. Essa que é a verdade, né? Essa que é a verdade. Bom, fala aí um pouquinho da sua jornada como palestrante. Eu já assisti. Bom, a palestra surgiu quase que naturalmente na minha vida, né? E quando a gente vai para esses eventos, a gente fala assim, caramba, eu acho que dá para eu encarar essa daí, fazer um pouquinho de palestra. Aí eu começo a treinar, falar no espelho sozinho e tal. E eu consegui fazer algumas palestras. E uma coisa que eu não sabia, uma aptidão que eu não sabia que eu tinha, né? Eu estou ainda me preparando, me lapidando, melhorando, saber a hora de falar, o tom de voz, etc. Tem uns caras que eu admiro,
em particular, eu gosto muito do Samir. O Samir não é palestrante, mas o Samir, eu vejo o Samir como um cara que sabe falar. Tem boa articulação, tem uma boa articulação. O Rafael Machado também, estou percebendo que ele também tem essa vibezinha aí e tal. O Rafael, ele é mais jovial, mas ele tem boa articulação. Tem. Então, eu tenho algumas palestras, inclusive, agora usando a inteligência artificial ficou mais fácil, né? Eu tenho 2 palestras, eu tenho uma palestra sobre microempreendedor e empreendedorismo. E que o Maurício me pediu, eu preparei, né? O Maurício me pediu faz um material aí sobre legalização de empresa para estrangeiros. Eu tenho. Então, a questão de ser palestrante fica como natural. Eu quero palestrar mais, eu quero ser convidado para fazer mais palestras, porque eu descobri que isso aí é muito bacana, eu gosto, eu amo. Tá certo. Bom, então você está convidado pela nossa rádio para fazer palestras sobre esses temas que você mantém aí, né? Com o maior prazer. Então, outra hora você volta para falar desses temas. Com o maior prazer. Né? Bom, vamos dar um intervalo? Vamos dar um intervalo porque o Carlos precisa beber água. Ele falou muito, gente. Precisa beber uma aguinha. E a gente já volta. Voltamos da água. Mas o Carlos falou mais do que antes. Ele quase não bebeu água, gente. Bom, Carlos, teve algumas perguntas do público. O público são alguns colegas nossos, mas o programa nunca diz quem é, né? Faz segredo. A gente nunca diz a nossa fonte. Bom, primeiro, como você se posiciona na sua região? Não, a pergunta está aqui, deveria em português um pouquinho errado. Vamos lá. Como você se posiciona na sua região e se torna uma referência e até mesmo ser um delegado do CRC? O que a pessoa está perguntando? Como é que ela deve se posicionar, né, na região onde ela atua, para que ela consiga o objetivo dela, que é ser delegado do CRC? Bom, primeiro o posicionamento, eu vou procurar não ser prolixo. O posicionamento passa primeiro pela questão da tua autoridade, você se colocar na função de autoridade. Para isso você tem que ter as interlocuções, você ter acesso a um vereador, você ter acesso a um assessor parlamentar, você ter um trânsito bem razoável dentro da tua região, seja com político A, seja com político B, seja com a liderança de uma associação, seja no Rotary. Eu sou frequentador de Rotary, inclusive as 2 amizades que eu ganhei ontem, eu descobri uma pessoa, empresário já aposentado, ex-empresário, está aposentado, fiz da minha divulgação como profissional, obviamente, ele falou que tem contador, tá, eu não perco viagem, mas o cara foi simplesmente o cara que inventou a máquina de café no Brasil. Que a máquina de café no começo da década de 80 era americana. Ele patenteou, ele fabricou e patenteou o processo da máquina de café. Eu achei aquilo fantástico. O nome dele é Paulo Dias. É fantástico. Então, eu acho que para a gente posicionar, a gente tem que passar por aí. A gente tem que sair da toca. Você tem que ser cara de peroba, cara de pau. Eu sou um cara de pau. Eu me meto em tudo. Obviamente, respeitando a particularidade do meu interlocutor. Ok? Ok. Não sei se eu consegui responder, mas... Acredito que sim. Porque, na realidade, depende muito do objetivo que a pessoa quer para alcançar o cargo de delegado do CRC. Qual é o objetivo? Primeiro, a pessoa tem que pensar, o meu objetivo é com a ética, o meu objetivo é com o segmento, com o nicho contábil, ou o meu objetivo é só meu, pessoal, ou é só para que eu tenha mais um ponto no meu currículo. É isso que eu acho que é uma coisa que a pessoa tem que pensar, porque se a pessoa, vamos dizer assim, entra para esse cargo com um pensamento, como eu falei, é
é para agregar mais no meu currículo, é para que eu fique mais visível, eu acho que não é o caminho certo. Assim, minha opinião, tá? Não sei, de repente até a pessoa que fez a pergunta pode até ficar muito isso comigo, mas a minha opinião é essa. Primeiro, ética. Segundo, porque eu vou falar para você, há um tempo atrás, um colega nosso que se formou em ciências contábeis, aos 80 anos, ele era técnico como nós, porque eu, na realidade, sou técnico e economista, mas ele era técnico como nós, mas ele tinha um grande sonho de ser contador. Mas a vida, né, o dia, o cara teve 8 filhos, o dia a dia, a correria e tudo mais, ele resolveu estudar. Se formou em ciências contábeis e ainda atuou por 6 anos. Ele apoiou uma pessoa para ter um carro e depois descobriu que essa pessoa não tinha a ética devida. Então essa pessoa utilizou ele para conseguir todo o conhecimento que ele tinha e abarcar toda a sua carteira. Essa é a realidade. Algumas pessoas vão até saber da história, outras não. Mas isso aconteceu, isso é fato. Bom, eu não vou aprofundar essa questão, porque infelizmente isso é recorrente. Né? Quando você lida com pessoas, você está sujeito a isso. Sim. Mas eu digo sempre uma frase: se o próprio Jesus foi traído, quem sou eu para não ser traído? Eu já passei por uma experiência agora há pouco tempo recente sobre isso. Ok? Então, nós dependemos, para nós subirmos, para nós melhorarmos, vai falar assim, eu não dependo de ninguém. Você sempre vai depender de alguém. Sim, sempre. Entendeu? E eu ouvi de uma pessoa, já terminando a resposta, a minha colocação, que disse o seguinte: você falou comigo, cara, você vê as pessoas, para você todo mundo é bom. Eu falei, cara, o meu olhar sempre é esse. Até que prova o contrário. Até que prova o contrário, eu confio nas pessoas. Eu assumi a delegacia do CRC, mas eu tenho um compromisso. Eu falo para as pessoas, olha, eu não assumi a delegacia do CRC só para ser delegado. Eu participo de todos os eventos, são 10 anos. Todos os eventos, se eu faltei, 1 ou 2 por muito. As convenções, a reunião de delegados, eu participo das Contas Rio, que antigamente era Concite. Eu me envolvo em tudo. Por quê? Porque eu assinei um termo. Eu sei qual é o meu papel como delegado. Mas eu conheço pessoas que hoje estão na mesma função que eu estou e não está nem aí, vai quando quer, não vou aqui citar nome, quem sabe, quem sabe. Então, essa questão de caráter é muito pessoal, não, é subjetivo demais. Aliás, tudo é subjetivo, né? Sim. Tudo, na verdade, cai no campo da subjetividade. Agora, eu tenho a minha visão de mundo e a minha visão profissional, a minha visão de pai, a minha visão de marido, minha visão de filho, minha visão de amigo. Agora, cada um vive aquilo que decide viver e paga a conta pela decisão que tomou. Essa é a minha visão. Você tem ideia de quantos escritórios, quantos contadores registrados nos seus municípios? No município que você rege lá? Meu município tem mais ou menos em torno de 90 empresas contábeis, pelo menos registradas. Escritórios, né? E contadores em torno de 800, mais ou menos. É um número grande. Entendeu? É um número grande. É uma coisa representativa. Considerando que o município lá tem em torno de quase 500 mil habitantes, a gente faz aí a ponte corte. As 2 últimas perguntas que nós temos no público, eu acho que elas praticamente se completam, porque se ouve muito falar em segmentação. Eu sempre fui a favor da segmentação, porque eu acho que você não consegue prestar um bom serviço se você atirar para todos os lados. Mas isso, vou deixar, é a minha visão. Entra no campo da subjetividade também. E eu vou dizer por quê. Entendeu? A minha visão. Eu escolhi, um exemplo, eu tenho 4 nichos que eu me dedico mais, e agora eu estou entrando no 5º, porque um desses nichos eu estou tentando deixar, então eu estou entrando no 5º,
que é o do agronegócio, e deixar um outro. Mas eu sei que muitas pessoas operam e tudo mais. Então a pergunta do nosso ouvinte foi o seguinte: além do MEI, qual o segmento, qual o nicho que sua empresa contábil mais atua? E aí, a outra pergunta, que também é da mesma pessoa, ele pergunta: acredita que é melhor segmentar? Eu vou responder a partir da segunda pergunta, que é um tema que está muito recorrente, e é válido que seja recorrente, porque, na minha visão, também cai no campo da subjetividade. Tudo depende do histórico. O meu histórico, o histórico do Carlos Moraes como profissional de contabilidade, começa como um cara generalista. Acabei me tornando, porque eu, quando comecei, eu não herdei escritório de papai e nem de mamãe. Eu tive que, né? Quando eu olhei para, quando eu disse no princípio, aquela carteirinha de contabilista, e até contabilidade de plástico, que não tinha carteira de, essa carteira de matemática, é aquela de plástico mesmo. Falei, caramba, onde eu vou? E o livrinho? E o livrinho? O livrinho. Eu tenho que pegar os clientes que aparecerem. Então, hoje eu faço contabilidade de terceiro setor, eu faço atendimento para MEI, tá? Eu faço contabilidade de empresa de comércio e serviço, eu faço contabilidade, agora estou começando a fazer a contabilidade da área médica. Mas a contabilidade em si é simples, na minha visão, né? Então eu não tenho um segmento assim majoritário que eu atenda, ainda não tenho, porque eu já comecei a colocar na minha cabeça que eu tenho que dar uma semi-segmentada no meu escritório. Por isso que eu procurei o professor José Miguel, que é da área médica, e comecei já estudando para eu fazer captação de clientes, pessoa física, né? Médicos, profissionais liberais, para eu entrar nessa área. O que difere uma empresa contábil segmentada de uma empresa contábil não segmentada, na minha visão? Na minha visão, o que difere é que quem é segmentado tem que ser top de linha naquilo ali que ele está fazendo. E ele só estuda uma legislação ou duas. O cara que não é segmentado, como eu ainda me considero um generalista, né? Eu tenho que confessar isso, mas eu confesso com maior alegria, porque eu aprendi muita coisa e aprendo, tá? Tanto é que eu entrei na área eleitoral. Nós aprendemos a cada dia, essa que é a Então, verdade. a questão de você ser um generalista, ela também te abre muitas portas. É óbvio que você tem que ter profissionais. Hoje não sou eu que faço, eu só supervisiono, então, mas não sou eu que faço. Mas a minha visão, não sei se consegui responder a segunda pergunta, é essa. Qual a primeira mesmo que você falou? A primeira que a pessoa citou falou, além do MEI, qual o segmento nicho que a sua empresa contábil mais atua? Então já respondi. Na verdade, eu não tenho um segmento majoritário. Eu atendo duas igrejas, eu atendo uma psicóloga, eu atendo um outro médico, atendo uma empresa de comércio e serviço, eu atendo uma empresa que trabalha com o setor de informática. Então, meu nicho é mais ou menos isso aí. Eu tenho dois nichos muito fortes na minha carteira. Que, aliás, um deles está prejudicado e me fez voltar para o agro, porque as empresas estão desistindo de ficar no Rio de Janeiro, porque muito assalto, muito roubo de carro e tudo mais. O meu forte sempre foi informática e produtos químicos, sempre. Indústria de produtos químicos e informática. Tem uma coisa mais fácil lá, da área clínica aí, um negócio mais complicadinho, né? E aí eu tenho a consultoria do terceiro setor, que eu cuido de duas entidades sem fins lucrativos que cuidam de pacientes especiais, né? Crianças e adolescentes especiais. Mas agora eu estou voltando para o agro. Por quê? Porque, infelizmente, o nosso Rio de Janeiro, além de não ter, aqui vai, né, uma informação, além de não ter profissionais de referência no agro, e até mesmo procurar quem ensine com qualidade, eu estou fazendo online, presencial, São Paulo, entendeu? Além de
Muito. Não adianta a pessoa dizer, Alguém tem dito para mim isso aí com muita recorrência. Eu faço água. Não faz água. Você finge que faz água. A gente tem que ser muito honesto. Porque o que eu estou aprendendo cada dia, eu descubro que até aquele ITR que eu ajudava um colega a fazer, que se eu tivesse o que eu estou aprendendo hoje, eu teria ajudado ele muito mais. Muito mais. Entendeu? Então, assim, e infelizmente as indústrias que são de origem São Paulo, Santa Catarina e tudo mais, que tinham viagem no Rio de Janeiro, estão indo embora por falta de segurança. Eu sei que a falta de segurança é no Brasil todo, mas o Rio de Janeiro está assustando as pessoas, as empresas. As empresas estão partindo. Essa que é a verdade. Eu acredito que essa situação aí tem dado um prejuízo enorme para o estado do Rio de Janeiro. Muito. Da questão da segurança. Eu até comentei com o Rafael, esses 2 meninos que eu perdi na área química, perdi assim, porque até ontem eu fiz um trabalho para eles, não podia ir no fórum, porque eu fui atender a Polícia Federal na parte de produto químico desse nível. Mas assim, eu vou te falar. Tem que valer a pena. Sim. Eu comentei com o Rafael que teve aqui e antes também, de vez em quando a gente conversa assim, rápido, né, que ele está dando correndo. Eu falei para ele, Rafael, essa perda, não porque não foi só para Dinoan, numa foram 200 funcionários que eu fiz a rescisão, na outra 175. Multiplica por pelo menos 4 pessoas que deixaram. Então, por quê? Uma não aguentava mais. Passava no ar, metropolitano, porque o caminhão era roubado. Passava aqui, tudo controlado. A dor de cabeça que dá, porque não é só o roubo, não é só recuperar, é que você tem que dar satisfação a quem de direito. Exército, Polícia Militar, Polícia Federal, a quem de direito. Então, isso foi um baque na minha carteira de quase 35%. Então, eu fico pensando, segmentar é bom, mas generalizar também eu falo que é bom porque você não fica. É o que eu falo, Você é a questão. Mas você tem que estudar, né? É aquela questão das frutas na cesta. Se você pega as frutas, coloca tudo numa cesta, eu sempre tive essa visão. Desculpa, essa visão não foi palestra que eu assisti de ninguém, não. Quando eu estava na rua, dando uma de camelô, que eu aprendi. Que eu ficava observando como é que os camelôs vendiam. Eu falei, eu tenho que vender mais, como é que esse cara vende? Eu pegava três latinhas de extrato de tomate naquela época era aquela pequenininha, botava 3 aqui, nem existe mais. A caixa no chão e 3 na minha mão direita, 3 na esquerda. Eu falei assim, 3 por 10. Aqui, 3 por 10, a senhora vai precisar. Leva que a senhora vai precisar hoje. Lembra que a senhora vai fazer macarronada, a pessoa vinha com, eu vou levar. Entendeu? Tudo você tem que ficar observando. Então essa questão da pessoa, eu sou segmentado, porque tem que segmentar. Isso é muito subjetivo. É muito subjetivo. Muito subjetivo. E também é a visão de cada um. Bom, gente, vocês podem não acreditar, mas o nosso programa está acabando. Uma hora, gente, no instante passa. Passa rápido. Ainda mais quando o assunto é assim bom, aí a gente conversa, tem uma boa troca, né? Que aqui o que acontece sempre no nosso programa é a troca. É esse é o nosso objetivo. Então, a gente vai deixar o Carlos finalizar a parte dele, para que a gente possa fazer o encerramento. Bom, gente, da minha parte eu quero agradecer aqui, de coração, o convite aí feito pela Dinoan, né? Hoje eu acabei de conhecer a Bela Belaciano, uma mulher com um sorriso lindo. Obrigada. Né? Ela está sempre arrancando isso dos outros, rapaz. Sempre. Espero ter somado aqui para quem estiver participando aí, os ouvintes da Rádio Tropical FM. Tá? Não, é Web. Tropical Web. Espero ter somado e meus contatos tá aí. Eu sou um servo, se precisar de alguma coisa aí. Não é porque eu sou delegado do CRC, não, é porque eu sou um servo, né? Eu estou aqui para servir. O meu legado é servir, tá bom? Um abraço a todos, um abraço em todos e todas.
Bom, eu estou distante hoje de você, mas essa bolsinha que está aí é um mimo do Resenha Contábil para você. Gente, que maravilha. Todo contador que vem aqui recebe o nosso mimo e todo contador que eu conheço gosta de café ou então de chá, porque contador precisa tomar de vez em quando um chá. Pessoal, ganhei uma caneca linda do programa Resenha Contábil. Ainda tem... Eu tomo chá, tá? Tomo chá. Mas você toma Tem na caneca. um chaveirinho também. Tem um chaveirinho também. Vocês não estão vendo, mas a caneca é linda, gente. E tem um chaveirinho também, muito lindo. Esse chaveirinho foi o nosso apoiador, que também faz as nossas artes e tudo mais, que é o JM Mesquita. Ele sempre nos apoiando aí, fazendo o nosso brinde. Muito bom, muito obrigado. Bom, como a Joana falou em química, eu queria dizer que ontem foi o dia do químico. Sim. Tá? Então, parabéns aos químicos. Eu queria dizer que quem quiser nos mande perguntas, nos mande recomendações, pessoas que querem que a gente entreviste, pelo zap da rádio 21 971 5912 11 e o do programa Resenha Contábil 21 967 856879 e mandem os likes, nós precisamos de likes, tá? Queria agradecer o Rodrigo, que nos apoia aqui com as gravações, o Felipe agora também, que está nos apoiando, tá? E boa noite a todos e curtem o final de feriado. E só para encerrar, lembrando a vocês que a importância, né, dos nossos entes, isso é CRC, SESCOM, ASCOM, Sindiconte, Unipec, que são entes que ajudam a nós profissionais contábeis e estão sempre fazendo, dentro das limitações, eles estão sempre fazendo ações para melhorar o nosso dia a dia. Então, pessoal, é muito importante se associar. Associe-se, escolham uma entidade e se associem. Fortaleça. Obrigada. Boa noite.